Paz do Senhor, amém? Eu vivo, eu prego o que eu vivo e eu vivo o que eu prego. E ontem aconteceu algo assim entre eu e meu esposo que me fez agora, eu pensando agora, orando aqui com Deus, né? Deus me deu uma palavra dentro disso. Lá em João 3, versículo 16, está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito é único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que aceitar o amor de Deus, aceitar que através da morte da cruz, né? Que Deus está falando. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. Deus deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o que o dinheiro não pode comprar, a vida do seu único filho, para morrer. Foi o preço que ele pagou e para nos resgatar de Satanás, né? Foi um alto preço. Quem é que dá um filho, né? Deus deu o que tinha de melhor. E ontem, meu esposo falando assim, Deus me deu essa palavra porque eu estava pensando aqui. Meu esposo se emburrou, ele estava pintando a grade lá fora e era 11h30. Então o que que eu fiz? Eu esquentei o arroz, fervi o feijão, né? Tinha sobrado um pouco de arroz da janta, para não jogar fora, eu requentei. Mas bem temperadinho, irmão. O feijão tá caprichadinho, com carne de porco, né? Tinha salada na geladeira, de legume, de alface, tomate, né? E deixei a comida lá, né? Era só colocar. E falei para as meninas também colocar. Mas por que eu fiz isso, irmão? Eu tava no jejum intermitente. Eu tenho falado, eu falei errado. Intermitente. Falei certo agora, eu creio. E eu queria fazer um jejum de 24 horas. Só que de madrugada meu estômago já estava roncando. Meia-noite e pouco eu escutei ele. Então amanheceu, eu não tomei café. Então, ó, eu não jantei, não tomei café. Então, na hora do almoço, o que que eu fiz? Eu corri de botar comida para eles. Eu esquentei, dei alimentação para minha mãe e fui doutrinar meu cérebro para outras coisas. Então, quando, quando chegou de noite, então eu mandei as meninas pegar, todo mundo pegar sua comida. Ele estava pintando, eu pensei, quando ele acabar de pintar, né, eu vi que ele estava terminando, ele coloca a comida dele. Mas de noite ele não bicou? De noite ele veio reclamar que ele teve que botar a comida dele. Mas peraí, vamos lá. Toda ele acha que nunca se casou porque ele morou. Irmãos, a partir do momento que eu tenho relações sexuais com alguém, no mundo espiritual já é um casamento. E o meu marido, ele vem de diversos relacionamentos onde ele morou. Só que quando ele veio pra namorar comigo, eu falei, pô, cara, esse negócio de amigar, pô, eu já tô na igreja, já aprendi, Deus me ensinou que esse negócio de amigar, isso não é de Deus, não. Ou a gente namora pra casar, né? E eu vim falando pra ele, vim falando de outros relacionamentos, que eu caí em fornicação em outros relacionamentos. A desgraça que foi, irmão. Fornicação é uma brecha que nós abrimos no mundo espiritual, né? E da legalidade o diabo de estar trabalhando na nossa vida sentimental. As pessoas pensam que não tem nada a ver, irmão. Se fornicação é pecado e se todo pecado gera morte, sim, através da fornicação nós acabamos dando legalidade, né? E eu vim falando, né, os problemas que eu arrumei porque caí em fornicação, né? E não dava assim. Então, ele, pela primeira vez na vida dele, ele casou. Mas só que ele já estava aprendendo isso também. Ele é crente há mais anos do que eu, né? Porque ele tentou casar com algumas mulheres e não deu certo. Tanto que quando nós fomos casar,
Deus revela tudo, irmão. Nós conversando aqui na mesa, à mesa, né? Um dia eu falei alguma coisa sobre poder mudar alguma situação, só não podia mudar o nome da esposa, o nome do marido, alguma coisa. Eu sei que o olho dele arregalou e eu não entendi por quê. Mas depois ele falou que ele tinha dado entrada para se casar com uma menina, tudo direitinho para casar, né? A menina era da igreja e os papéis já estavam correndo, só que ele morava com ela, só que ele tinha aceitado Jesus, começou a entender que fornicação era pecado, então ele começou a tentar legalizar. E ao dar entrada nos documentos, botar, ela pediu para viajar, né? E ao viajar ela acabou traindo ele, né? E eles conversaram, ele descobriu, né? Parece, parece que ela também já tinha traído ele outras vezes, né? Então ele já veio entendendo que aquilo ali era a mão de Deus, né? Ele deu entrada, não conseguiu casar, então não veio da parte de Deus. E eu conversando com ele, eu falei, amor, você vem de diversos. Aí ele, ontem nós até falamos sobre isso, amor. Morar junto, para Deus já é casar, amor. Se ter um relacionamento sexual com a pessoa no mundo espiritual já é um casamento, tá na Bíblia, irmão. Não tô falando nada da boca para fora, não. Tá tudo lá nas cartas de Paulo. Só não lembro qual a carta agora. Mas está na carta de Paulo. Que. Então imagina morar junto, né? Então tá casado. Só que tá casado no mundo espiritual, mas Deus quer que nós venhamos registrar isso perante o homem. Por quê? Por causa do casa separa, casa separa, casa separa. Amigar, irmão, é tipo assim, vamos ver se dá certo. Se não der, e com Deus não é assim. Com Deus eu oro, coloco na mão de Deus. Veja, ele deu entrada, né? E quando ele foi traído, o que que ele fez? Ele foi em casa, que ele morava com ela, botou só as roupas que ele tinha dentro de uma mochila e foi embora, largou tudo, largou os móveis que ele tinha comprado, tudo que ele tinha comprado, virou as costas e foi embora, né? Não trabalhou bem isso, que nós temos que aprender a perdoar. Eu até comentei com ele que não era provavelmente para ele estar casado comigo. Ele tinha que orar a Deus e perdoar, né? Mas ele disse que ela já traiu outras vezes, então já não vinha de Deus, né? Se já está traindo outras vezes, não é. É Deus falando, sai fora disso aí. Então, eu comentei com ele sobre isso, né? Você já morou com outras pessoas. Quantas das suas mulheres, agora voltando para a parte engraçada, quantas das suas mulheres botava comida pra você? Ele nenhuma, eu sempre botei isso ele invocado. E quando ele tá cansado, ele fica mal-humorado. Nenhuma. Sempre botei comida pra mim. Sempre cuidei de mim. Sempre botei comida pra mim. Falei, então, amor, eu não. Aí eu falei com ele, amor, eu não botei comida pra você, porque eu tava com fome. Eu não falei pra você que eu tava fazendo jejum? De intermitente? Então, tava com fome. Se eu ficasse muito tempo perto da panela, eu ia acabar comendo. Mas até eu não botei comida pra ninguém, amor. Não botei. Aí eu vim pro quarto, fiquei pensando, né? Aí eu voltei lá, aí eu voltei um pouquinho focadinha, né? Eu falei assim, amor, deixa eu te falar um negócio. Tu tá aí reclamando que eu não. Peraí, meu querido, não desliga não que eu já vou entrar na palavra, no amor de Deus. Que tudo dá pra ver o amor de Deus, cara. Falei, amor, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Tu tá aí reclamando que eu não botei a comida pra você pela primeira vez na vida, tu tá aí com esse bico. Deixa eu te falar. Você só sabia que eu tava de jejum porque eu te falei. E detalhe, amor, quando ele veio reclamar comigo, já era noite. Eu falei assim, amor, que horas são? São 8 horas. Pois é, eu fiquei de jejum 24 horas. Eu tô desde ontem. Eu não tomei café de tarde, né? Eu falando com ele, eu não tomei café à tarde, eu almocei meio-dia e pouca, não lanchei, não tomei café à tarde. Quando deu 7h30, eu comi um pastelzinho com um copinho de suco de maracujá. Então, se jogar isso para tarde, olha, né? Porque se eu tô acostumada a tomar café e lanchar, tô acostumada a jantar, eu não jantei, né? Do almoço até a noite, um pastelzinho.
Então eu tô desde ontem sem comer, né? Eu parei de comer um pastel e um caldo às 7h30, comecei a contar a partir de 8 horas, são 8 horas, eu estou há 24 horas sem comer. Lembrando que eu não lanchei de tarde e à noite eu comi um pastelzinho. E você só sabe disso porque eu falei. Aí quando eu acabei de falar, ele regalou o olho assim. Aí eu falei, pô, tu tá aí reclamando que eu não botei a comida pra você uma vez. Eu tô acostumada a botar a comida, calma, irmão, que eu tô entrando já na palavra de Deus. É que eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou filha, sou mãe da minha mãe, mãe dos meus filhos, então a palavra que Deus me dá é assim. Eu falei, pô, você tá aí reclamando que eu não botei a comida pra você uma vez? Eu tô sempre boto. Sempre bota a comida, o suco, tem que botar o garfo do lado, querido. Ele tá mimado. E você tá reclamando e eu fiquei 24 horas sem comer e você não sabia. Porque eu não falei, eu só fiquei sem comer. Eu tô falando pra você agora, ou seja, você nem viu que eu não comi. Aí eu pensando aqui em Deus, orando aqui, irmãos, como nós somos com Deus. Deus não nos deve nada, irmão. Deus não deve nada, nada, nada. Se morrer alguém na nossa família, isso aí não é culpa de Deus, não. É culpa dos nossos pecados. Se estamos desempregados, é culpa dos nossos pecados. Se nossos relacionamentos não dão certo, financeiros, sentimentais, amizade, são por culpa dos nossos pecados. Deus não nos deve nada. Ele já nos deu o que tinha de melhor. E assim como meu esposo não percebeu que eu estava 24 horas sem comer, nós não temos parado para pensar nisso. Nós não temos parado para pensar que Deus tem nos dado o que Ele tem de melhor. Nós estamos cobrando de Deus algo, como o meu esposo não lembrou de todas as vezes que eu ponho a comida para ele. Ele ficou chateado por causa de uma vez que eu não botei a comida. Temos feito isso com Deus, irmãos. Temos feito isso com Deus o tempo todo. Porque Deus não nos dá uma coisinha. Ou se uma coisinha muitas vezes dá errado. Se alguma coisinha na nossa vida não dá do jeito que nós queremos largar Deus. Nós queremos culpar Deus. Nós fazemos biquinho. Nós fazemos biquinho, fazemos pirraça. Ei, Deus não nos deve nada. Ele deu o que tinha de melhor. O melhor que ele tinha foi o filho dele. Foi o melhor que ele tinha. E ele deu o que ele tinha de melhor. Nós temos que aprender também a dar o nosso melhor para Deus. Nosso melhor do nosso dinheiro, sim. Porque a igreja depende de dízimo, depende de oferta. Para crescer, para pagar a conta. Conheço um monte de pastor. Esses dias tem um monte de pastor desesperado, né? Tem o pastor Ricardo lá com o projeto Favela para Cristo, onde ele trabalha com mulheres viciadas em drogas, bebês. Há pouco tempo agora, uma mulher matou a outra para ficar com um bebê. Meu marido encontrou ele aqui, vindo andando a pé lá da Vila Aliança para ir no posto, porque não tinha dinheiro de passagem, um pastor sem dinheiro de passagem, né? Aí, quando meu marido viu, meu marido estava sem dinheiro, veio em casa, eu estava com dinheiro de uma conta, que nós somos ricos, eu falei, amor, vamos pegar R$ 50 desse dinheiro e dar para ele ir no Albert, porque eu sei o que é fazer a obra sem dinheiro. Então tem sim que dizimar, ofertar, irmão, para que a gente possa fazer essas coisas que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Ele levou o bebê aqui perto da Pedra Branca, tem um posto aqui de saúde. Eu moro em Bangu, aqui perto da Pedra Branca, acho que já é Jabu ali. É próximo da minha casa, mas acho que fala Jabu. Aí, quando nós fomos lá, né, porque ele foi andando, ele falou que estava sem dinheiro, e veio, irmão, é chão. Da Vila Aliança até lá com um bebezinho no colo. Acho que o bebê tinha 4 meses. Levou para lá que estava doente, muito doente. Chegamos lá, quando chegamos lá, eu falei com o guarda me deixou entrar. A médica estava olhando eles de cara feia, pensando que eles eram os pais, porque a criança estava muito ruim. Filho de viciado de droga, irmão. Dentro de uma favela.
Se você vê as casas, é uns barraquinhos. A gente chega lá, a pessoa pede cesta básica, a gente não tem de onde tirar. Ai, meu Deus do céu, fazer obra de Deus não é mole, não. Que a cesta básica, tu chega, vê umas condições primárias. Sujeira, tá falando de coronavírus comigo. Eu gravei um vídeo, vamos orar por. Porque eu vendo televisão de manhã, eu vejo fazendo as coisas. Eu ligo a televisão alta e vou fazendo as coisas. Eu escutei alguém falando que o governo ia dar R$ 200. A minha irmã já não escutou 200, a minha irmã já escutou 400, eu não ouvi 400. Mas no final das contas, o próprio governo deu 600. Ou seja, quando eles começaram a falar, era 200. Então, quando eu gravei o vídeo, eu falei: o que vai fazer com R$ 200? O que vai fazer um aluguel dentro da Vila Aliança é R$ 500? Dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, é R$ 500 que vai fazer. Eu entendo que o governo quer ajudar, mas não dá para parar de trabalhar com R$ 200. Aí minha irmã não ouviu 200, minha irmã ouviu 400, eu não ouvi 400. Eu sei que no final saiu 600, para a glória de Deus. Então, tem que dizimar, tem que ofertar. Não, dizima 10% de tudo que Deus nos dá. Amém? Então, quando eu dizimo, eu reconheço que eu sou dependente de Deus, que o que veio da minha mão foi Deus que me deu. Dízimo e oferta é gratidão. Mas não é sobre dinheiro que eu quero falar, não, porque a avareza, o dízimo, é Deus trabalhando na nossa avareza. Enquanto tiver amor, o dinheiro não adianta. Tem uma galerinha que fica: não, não é para dizimar, não, vamos destruir o templo, irmão. Fala isso perto de mim. Eu tô com uma galera de menina viciada em droga, irmão. Mando tudo pra tua casa. Mando mesmo. E ó, dá um trabalho, hein? Vou te falar. Então, ficam doidona, vomita, xinga. São meninas de 20 anos. A vontade que tem é de dar uns tapas, mano. Dar uns tapas, bater mesmo. Que dá raiva, irmão. Quer ver tu me ver com a pá virada? Vem falar pra mim que pode fumar um cigarrinho de maconha. Pumba! Pomba! Pra tu ver que eu fico irada com esse negócio, cara. Porque quem fala isso não anda na boca. Quer dar o teu melhor? Vamos lá pra boca evangelizar, irmão. Vamos lá. Dá o seu melhor na oração. Tem gente que ajoelha. Como diz o meu antigo pastor Maurício, a pessoa corre o dia inteiro para resolver suas coisas da sua própria vida. Aí quando chega de noite, está cansado, o pastor Maurício que pregava isso. Maurício Pinheiro. Aí chega de noite, aí fala assim: Senhor, tu sabes. O pastor Maurício: sabe mesmo, sabe que tu é cara de pau, que tu passou o dia inteiro correndo e não orou. Vamos dar o nosso melhor para Deus, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa oração. Porque Deus não nos deve nada, irmão. Deve nada, nada. Se tem alguém que não nos deve nada, é Deus. Voltando ao meu esposo, eu eu criei meus filhos mal pra caramba. Eu dou curso de casais e família baseado nos meus erros. Baseado em fatos reais, que são os meus erros. Por quê? Como a minha mãe, ela bebeu durante os 8 anos, eu vim ter um prato assim. Claro que eu morei um tempo com a minha mãe, um tempo com a minha tia, um tempo em Vilar dos Teles, um tempo em São João do Meriti, um tempo na Caúca, um tempo na Tuca, um tempo dormi um pouquinho na casa de uma semana na casa de outro, 15 dias. Foi assim que eu me criei, irmão. Deus nunca permitiu eu dormir na rua. Eu às vezes falo que eu dormia na rua pelo fato de eu não ter casa, mas Deus nunca permitiu eu dormir na rua ou ficar um dia só sem ter um prato de comida para comer. O que eu fiquei foi 3 dias sem comer porque eu não me sentia bem de estar na casa dos outros sem ajudar em nada, numa família que não me conhecia direito, né? E me pediram para ir para lá para ficar com a menina porque ela estava sozinha lá em Vilar dos Teles. Era um lugar mato puro, com um monte de criança. Pediram para eu ir. Viram que eu não tinha onde ficar e falaram: você fica lá, não precisa ajudar nada. Só que depois eles vieram, começaram a trabalhar e eu me tornei um peso, porque eu fui para ficar com ela. E depois eu comecei a trabalhar também, mas meus trabalhos, devido a eu só ter 15 anos de idade, né? Não, tinha 14 anos, irmão. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu tinha 14 anos, aí passei para 15. Eu não tinha aquela história de meio salário para quem
é de menor até os 16, uma coisa assim, tu ganhava meio salário, então eu ganhava uma mixaria, usava. Irmão, dê o teu melhor, irmão. É só isso que eu tenho para te dizer. Dê o teu melhor. Eu Hoje eu boto comida, criei mal. Eu boto comida no prato, boto na mão dos meus filhos. É erradíssimo isso, porque era o que eu queria que fizessem por mim. Vou entrar de novo na palavra. Eu boto a comida na mão do meu esposo, ele falou para ele, nunca nenhuma mulher me tratou assim. Eu faço isso não por ser o meu marido, tá? Mas eu faço isso por todo mundo, por todo mundo. Eu na igreja, eu sirvo. Eu não estou falando isso para aparecer, mas para você entender. Outro dia eu estava andando na rua, um senhor de 80 anos, eu falei, seu cadastro, ele andando devagarinho, eu falei, seu cadastro está desamarrado. Eu de longe, eu tenho esse hábito, sempre tive de enxergar coisas que ninguém vê. Eu de longe percebi que o cadastro dele estava desamarrado e devido a ele andar com dificuldade, se ele pisasse ia cair. Então eu parei e falei, seu cadastro está amarrado. Quando ele olhou a ficha, eu, graças a Deus, tenho raciocínio rápido para essas coisas, eu vejo o Espírito Santo me revelando na hora, amarra o cadastro dele. Deus purinho, né? Porque tem gente que é tão sem senso, né? Que aí eu abaixei, amarrei e ele virou para mim e falou assim, nossa, nunca ninguém fez isso por mim que você está fazendo agora. Obrigado, minha filha. E isso encheu meu coração, irmão. Porque é uma besteira tão grande, mas trouxe alegria no coração de alguém. Então eu faço essas coisas, porque às vezes é uma besteira muito grande, mas é uma alegria no coração de alguém. Irmãos, Deus tem fazendo isso. Deus tem cuidado da nossa vida nos detalhes. E nós temos sido ingratos. Estamos olhando pelo que ele não fez. E se ele não fez, ele sabe por quê. Eu não botei porque eu pensei, se eu for botar comida para ele começar a fritar coisa aqui, o cheiro vai vir, eu vou comer. Né? E eu estava com o propósito de 24 horas de jejum. Né? E fiz, graças a Deus, não estou sentindo nada, estou tranquila. Já entrei, já comi, jantei ontem 2 vezes. E ainda comi umas 4 bananas com canela, não botei açúcar. Tomei café de manhã hoje, e almocei, comi mais 2 bananinhas com canela, que canela é bom para emagrecer, eu gosto, adoro banana. E abri outro jejum 2 horas, só vou comer amanhã. Não façam isso se você não tem condições físicas. Ou se começar a fazer se sentir mal. Mas eu só vou comer. Abri hoje 2 horas, só vou comer amanhã e eu vou ver que hora que eu vou comer, né? Mas porque 2 horas da tarde deve dar 24. Eu devo entregar meio-dia, porque amanhã é dia de culto. Eu não quero estar com dor de cabeça, nem estar sentindo nenhuma lombeira na hora de pregar. Irmão, resumindo, dá o seu melhor para Deus e para de ficar dando chilique se ele não fizer alguma coisa na sua vida. Eu não botei o prato de comida pro meu marido para não comer. Mas Deus, quando não nos dá algo, como o meu marido, para casar comigo, ele tirou outra certidão e eu vi a mão de Deus. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, porque eu acompanhei alguns casamentos, nunca na minha vida. A menina do cartório deixou ele. A gente abriu o processo para se casar sem certidão. Ele tirou uma xerox, registrou lá, autenticou, e a mulher falou assim: olha só, isso não pode, olhando na cara dele. Mas eu tô sentindo de fazer isso por você. Fala que não é o Espírito Santo de Deus. Querendo me casar, que eu tava encalhada, menino. Encalhadíssima. Ele também tava encalhado, tá? Ele também tava encalhado. Depois eu te conto isso aí. Tava encalhadíssimo ele. Tanto que a outra certidão tava lá. Tava encalhadíssimo. E deixou nos casar. Ou seja, quando é de Deus, as coisas fluem. Quando não é de Deus, as coisas não fluem. Então vamos aprender a dar glória a Deus no pouco, vamos dar glória a Deus no muito, mas vamos dar glória a Deus no pouco. Vamos dar glória a Deus no sim, mas vamos dar 2 vezes mais glória quando Deus disser não, porque tem livramento de Deus na nossa vida. Amém?